Hoje, eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus, ele estava ministrando ao meu coração para que eu viesse compartilhar com os irmãos algo que eu vivi. E neste momento eu quero compartilhar com você algo que eu não vi de alguém, ou algo que alguém me contou. Não. O que eu vou compartilhar com os irmãos aqui é algo que eu vivi. E o Espírito Santo, neste momento, ele estava assim ardendo no meu coração, porque Deus, através desse testemunho, através de tudo que eu passei, eu sei que Deus, ele vai aumentar a fé de alguém neste momento. A partir do momento que alguém ouvir esse testemunho, a esperança vai renascer de novo. A fé vai renascer de novo. Porque Deus, ele ainda opera milagre. Porque Deus, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje. E ele é o mesmo Deus eternamente. Ele diz, passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. E a palavra do Senhor, a cada dia, ela tem sido viva nas nossas vidas. Meus irmãos, em uma certa época, em um certo dia, meu esposo, ele saiu de casa para trabalhar. Meu esposo trabalhava de pedreiro. E ele saiu de casa pela manhã para trabalhar. Quando ele sai de casa, eu fiquei em casa e eu tinha consciência que ele estava ali no seu trabalho. Mas quando foi mais ou menos ao meio-dia, eu recebi uma notícia. Sabe, aquela notícia que ninguém gostaria de receber. Aquela notícia que tira a sua paz, tira a sua alegria, tira a sua força. Aquela notícia que, sabe, tira a nossa estrutura. Alguém chegou para mim e disse, olha, o teu esposo, ele caiu do telhado, ele estava fazendo uma cobertura de um telhado. Ele caiu daquela cobertura e ele foi levado para a emergência. E no momento que aquela pessoa, ela deu aquela notícia, eu muito rápido, eu me preparei para ir para onde ele estava. Mas alguém falou assim comigo, não, ele já foi levado para a emergência. O pessoal, o dono da construção já levou ele para a emergência. Mas naquele momento, aquela angústia de alma, aquela tristeza no coração, de não saber o que estava acontecendo, porque aquela pessoa que se aproximou para dar notícia, ela disse que a queda não foi muito, sabe, foi uma queda que não foi muito, como é que eu posso dizer? Que não foi muito agradável, foi uma queda assim que trazia preocupações para a vida dele. Só que as pessoas, quando chegam para nos dar notícia, elas ficam tentando amenizar a notícia, tentando nos poupar do que está acontecendo. E aí nasce aquela angústia, aquela tristeza, aquela preocupação. E naquele momento, eu juntamente com meu filho, se deslocamos para a cidade, que nós moramos a 6 quilômetros da cidade. Nos deslocamos para a cidade e fomos para a emergência. Quando eu cheguei naquele hospital, minha esposa estava ali deitada em uma certa maca, sofrendo de dores, com muita dor. E eu fiquei ali ao lado dele, aquele pessoal que tinha levado ele ali junto com ele. Depois o pessoal saiu e eu fiquei ali ao lado do meu esposo. E aí eles fizeram um raio-x para ver o que tinha acontecido no pé, porque na queda, né, ele bateu os pés no chão. E aí, naquele momento que aquele médico fez aquele exame, aquele raio-x ali naquele momento para ver como é que estavam os pés do meu esposo, a médica disse assim, olha, o seu calcanhar, o seu calcanhar está quebrado. E você tem que procurar um ortopedista para fazer uma cirurgia. Que no hospital onde nós estávamos, não fazia o procedimento cirúrgico de tipo de osso quebrado. E naquele momento, eu fiquei em pânico, porque assim, precisava voltar para casa, meu esposo com muita dor, sem poder andar, e ali precisava voltar para casa.
E ali eu fiquei me perguntando como que a gente faria para voltar para casa se ele estava numa situação daquela que ele não aguentava, não conseguia colocar os pés no chão. Mas ali no hospital não ficava, ele teria que voltar para casa para no dia seguinte procurar um ortopedista. Assim fizemos. Voltamos para casa, meu esposo com os pés ali debilitado, colocamos ele em casa na cama e eu com aquele cuidado, como sempre, né? A gente tem aquele cuidado. E isso foi em um final de semana. Passou o final de semana, eu não me lembro ao certo, mas foi em mais ou menos uma quinta para uma sexta. E o sábado e o domingo não tinha como a gente procurar ortopedista. E aí passamos o final de semana em casa, ele sentindo muita dor, sem poder andar, sem poder colocar os pés no chão. Quando foi na segunda-feira, nós procuramos o ortopedista. Fomos em um ortopedista particular, pagando a consulta. E quando nós entramos, quando chegou o momento do meu esposo entrar ali naquela sala, que nós entramos ali, meu esposo sentou e ele pediu aquele exame, aquele raio-x que tinha feito do pé dele, para que ele pudesse ver. E aí quando aquele médico, irmãos, ele pegou aquele raio-x, que ele olhou para aquele raio-x, ele falou assim para o meu esposo: o seu pé está todo quebrado. E aí ele usou o exemplo, ele disse: você já viu um ovo? Quando você pega este ovo e joga no chão, que ele não se abre, mas que quando você joga no chão, ele estraçalha, fica todo rachadinho? Assim está o seu pé. Você vai precisar passar por uma cirurgia e depois dessa cirurgia, você só conseguirá andar depois de 8 meses. E o valor da cirurgia é R$7.000. No momento que ele falou isso, meu esposo sentado frente a frente com o médico, e eu estava do lado dele o esperando. No momento que o médico falou essas palavras, eu estava em pé do lado do meu esposo, e aí eu olhei para o meu esposo e falei assim: está repreendido em nome de Jesus. Quando, no impulso da voz dele, no impulso das palavras dele, eu falei no mesmo instante, quando ele acabou de falar, que meu esposo iria passar 8 meses sem andar, e o valor daquela cirurgia seria R$7.000, eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Porque no momento que ele falou que aquela cirurgia seria feita, o valor daquela cirurgia seria 7.000, e passaria ainda, mesmo depois da cirurgia, ele passaria 8 meses sem poder tocar os pés no chão. E naquele susto, quando ele falou, eu falei com ele, tá repreendido em nome de Jesus. Irmãos, quando eu falei assim, está repreendido em nome de Jesus, aquele médico olhou para mim e falou assim: está repreendido não, está dito. Quando ele falou comigo desta forma, ele não olhava mais nos meus olhos, ele não me olhava. Ele conversava com meu esposo como se não tivesse ninguém do lado do meu esposo, porque antes ele estava interagindo comigo e com meu esposo. Depois que eu falei: está repreendido em nome de Jesus, ele não olhava mais para minha cara. Ele não mais me olhava. Ele não conversava mais comigo, ele não interagia comigo. Era como se naquela sala não tivesse mais ninguém, só ele e meu esposo. É como se eu ali estivesse invisível. E naquele momento ele disse assim: olha, você precisa marcar a cirurgia o quanto mais rápido possível. Mas ele não disse por quê. E aí nós fomos saindo, eu com meu coração entristecido naquele momento, porque o valor era muito alto, nós não teríamos condição financeira de pagar. E sem contar o tempo que meu marido ia ficar em casa, né, sem poder andar e sem poder trabalhar. E quando nós fomos saindo, ainda dentro da sala, na porta que dava acesso de dentro da sala do médico para sair do corredor daquela clínica,
ainda na porta do médico, eu falei para o meu esposo assim: aqui na frente existe um hospital de graça, aonde nós não pagamos nada para ser consultado lá. Sabe por que eu falei isso? Porque na frente daquela clínica tinha uma igreja, frente a frente com a porta da clínica. Só passava uma rua para atravessar de uma rua para outra. Na frente daquela clínica estava ali uma igreja. Eu não vou dizer que igreja é, porque para mim Jesus é o centro de tudo. E eu falei com meu esposo: olha, na frente dessa clínica existe um hospital. E meu esposo ali cabisbaixo, triste, sem conseguir andar. E aí eu levei ele em direção. Atravessamos a rua ali, sabe? E consegui passar para o outro lado e entramos naquela igreja. Quando nós entramos naquela igreja, não tinha ninguém naquela igreja. Aí uma igreja enorme, várias cadeiras e ninguém dentro daquela igreja. Só que quando nós entramos para seguir o corredor, para chegar até lá no altar, veio um homem nos atender. Aquele homem, eu não sei se era um pastor, se era um obreiro, eu não sei o que ele era. Ele veio nos atender. E quando ele veio nos atender, meu esposo ali muito triste, angustiado, meu esposo começou a falar com ele que ele tinha caído e estava vindo agora. E aí eu falei que eu tenho entrado ali porque o médico tinha determinado que meu esposo passaria 8 meses sem andar e o valor da cirurgia seria 7 mil e nós não teríamos condição. E nós estávamos ali porque eu falei que aqui na frente tinha um hospital de graça. E aquele homem falou assim, aquele homem não sabia, aquele homem que estava ali, ele não sabia que eu era pastora, não sabia que eu tomava conta de nenhum ministério, não falei nada, mas naquele momento ele disse assim: se vocês entraram aqui, é porque vocês creem no milagre. Se vocês entraram aqui, é porque vocês têm fé no milagre. E ele colocou as mãos sobre os pés do meu esposo, e ele começou a orar, começou a interceder. E aí quando nós saímos dali, eu agradeci a ele, nós saímos dali, voltamos para casa. E aí ficamos sem saber o que fazer, buscando ajuda em pessoas, em autoridades políticas, para tentar nos ajudar, para a gente chegar ao objetivo que seria pagar aquela cirurgia. E aí, na época, um vereador, ele se prontificou a nos ajudar, só que ele nos mandou aí uma cidade, né? Uma cidade bem distante, mais ou menos 1h30 da nossa cidade, para essa outra cidade, porque lá nesse hospital, ali, segundo ele, teria médico ortopedista que fazia cirurgia, né, pelo SUS. E aí, na semana seguinte, nós nos deslocamos de onde nós morávamos para essa cidade, que é a cidade de Feira de Santana, na Bahia. E nós fomos para lá, fomos até este hospital. Chegando lá, pegamos uma fila enorme, uma fila absurda de tantas pessoas. Quando chegou no momento do atendimento, ele precisava do cartão do SUS e a gente não sabia. Já ao meio-dia, sem tomar café, com fome, ali, sem ser atendido. No momento que foi atendido, precisava ali no balcão do cartão do SUS e ali nós perdemos o nosso tempo. Voltamos novamente para casa. No dia seguinte, novamente, tornemos-nos deslocar para a cidade, 1h30 de viagem. Chegando lá já com o cartão do SUS, fomos atendidos pelo aquele médico. E quando aquele médico nos atendeu, ele olhou para aquele exame e ele disse assim: olha, o seu pé está todo estraçalhado, está todo quebrado. Você precisa passar pela cirurgia. Essa cirurgia nós não fazemos aqui pelo SUS. Essa cirurgia é particular, porque a sua cirurgia não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia complicada. E você
não pode ficar muito tempo sem fazer essa cirurgia, porque, segundo o que ele disse, cirurgia de calcanhar não poderia passar mais do que 15 dias. Ele disse que se passasse 15 dias sem fazer aquela cirurgia, já não fazia mais, só fazia até dentro dos 15 dias. E nós já estávamos chegando aos 15 dias. Nas idas e voltas, nós já estávamos chegando quase aos 15 dias que ele tinha quebrado o pé, que tinha acontecido o acidente. E naquele momento, aquele médico disse assim, você precisa passar pela cirurgia rápido, antes que chegue os 15 dias, porque se você chegar aos 15, nem o médico mais vai fazer sua cirurgia. E essa cirurgia, ela custa R$ 4.500. No momento, irmãos, foi melhor, pelo fato de, na cidade onde nós moramos, era 7.000. Na cidade onde nós fomos, o médico disse que era 4.500. Mas nós fomos com a expectativa que faria pelo SUS. Saímos daquele lugar ali e ele disse assim, olha, passe no balcão, marque a cirurgia para sexta-feira. Quinta-feira você vem para ser internado, para na sexta-feira você fazer a cirurgia. Ok, nós saímos dali, passamos no balcão, marcamos a cirurgia e retornamos para nossa cidade. Só que ele passou os exames de procedimento, os exames anticirúrgicos, para que meu esposo fizesse, para levar no dia da cirurgia. E aí, isso foi mais ou menos de uma quinta e uma sexta. Eu sei que nós passamos o final de semana, quando foi na segunda-feira, nós fomos para a clínica na cidade onde nós moramos, para fazer os exames de rotina, para fazer o exame de coração. Quando nós estávamos lá na clínica do coração, esperando o momento para ser atendido, para ele fazer aquele exame, eu ali sentada, estava ouvindo uma senhora falando que estava vindo de Salvador para a cidade que nós moramos, para passar por um médico muito conhecido dentro da cidade que nós moramos, ortopedista, muito falado, né? Muito procurado. E ela disse que tinha saído de Salvador para vir para a cidade onde nós moramos, para passar por este médico, porque outro médico de Salvador tinha indicado, alegando ele ser um médico especial na área que ela precisava. E aquilo ali me nasceu uma esperança. E aí ela comentando, e aí ela falou que em Salvador a cirurgia seria um valor, eu não lembro mais o valor, mas o valor era bem além do valor que ela iria pagar essa cirurgia na cidade onde nós moramos. E aí ela falando assim, né, que em Salvador era para ser mais barato e no interior ser mais caro. Porém, lá na capital estava mais caro e no interior estava mais barato. E aquilo me nasceu uma esperança no meu coração. Quando meu esposo saiu de dentro da sala, nós fomos até aquela mulher, chamamos ela, e ela voltou novamente a nos explicar o caso dela, o que ela estava passando e tal. E ela disse que a cirurgia já estava marcada com aquele médico da cidade onde nós moramos. E o valor era bem menor do que o valor de onde ela morava. E aquilo me nasceu uma esperança no meu coração. Foi uma luz que estava clareando ali no finalzinho daquele túnel. E eu falei com meu esposo. Aí meu esposo falou assim, mas a gente já gastou tanto, né? Nós já gastamos tanto de ir e de volta, gastando com carro, fretando o carro para ir. E a gente tem que pagar outra consulta aqui para ouvir o médico dizer que está quebrado, precisa passar por uma cirurgia, ouvir tudo de novo. Naquele momento, eu parei, né? E imaginei com ele também que seria gastar novamente, gastar mais, além do que nós já não tínhamos mais para gastar. Mas aí, depois, nós sentamos, conversamos, eu com aquela esperança dentro do meu coração. A minha esperança é que a gente poderia ir até ele e a cirurgia com ele ser mais barata. E aí, nós vamos. Porque se com ele for mais barato, vai valer a pena a consulta que nós vamos pagar. É o valor que não vai precisar a gente ir para a feira e tal. Pronto. No dia seguinte, na mesma segunda-feira, ligo para a clínica. A clínica diz, amanhã o médico está na clínica. Na terça-feira, eu marco a consulta. Na terça-feira, irmão, nós vamos para o médico. Chegando lá na clínica, ficamos ali esperando. De repente, nos chama, nós entramos. Quando nós entramos, ele perguntou para meu esposo o que estava acontecendo, por que nós estávamos ali. Meu esposo falou que tinha caído de um telhado,
que estava daquela forma e tal. Ele falou, você já fez o exame? Minha esposa falou, já. Aí ele pegou o exame que ele tinha feito, que tinha mostrado, que tinha mostrado ao médico particular, que tinha mostrado ao médico na cidade que nós fomos. Pegamos aquele exame e mostramos para ele. Ele disse assim, como já tem alguns dias, eu sei que você vai gastar um pouquinho a mais, mas eu vou te pedir para você fazer novamente esse exame. Quando ele falou isso, deu uma tristeza no coração, porque a gente já tinha gastado o que não tinha, pegando dinheiro emprestado para poder gastar, e aí já tinha pagado a consulta, e agora teria que pagar um exame que a gente já tinha pago para fazer. Só que nesse tempo, irmãos, eu estava em oração. Durante todo esse processo que meu esposo estava vivendo, eu estava em oração. Eu estava clamando ao Senhor. Eu estava pedindo a Deus uma intervenção dele, um milagre dele. Pedindo a Deus para que ele pudesse entrar em providência, porque eu não podia fazer nada, mas ele podia. Eu estava em constante oração, em meio a todo este processo. E aí, meu esposo voltou novamente, foi lá fazer aquele raio-x. E quando ele termina de fazer o raio-x, nós entramos na sala do médico. E quando nós entramos na sala, irmãos, para nossa surpresa, eu vou falar para vocês exatamente como o médico disse. Ele pegou aquele exame e ele olhou para o meu esposo e ele disse assim, Nossa Senhora, ele olhou para um exame, olhou para um exame anterior, olhou para um exame do momento, o raio-x do momento, e ele olhou para minha esposa e falou assim, Nossa Senhora operou. E você não vai precisar fazer essa cirurgia. Irmãos, naquele momento que ele usou, eu estou falando com você o que aquele médico falou. Ele falou assim, se eu quisesse ganhar o seu dinheiro, eu faria esta cirurgia para ganhar o seu dinheiro. Mas eu não vou fazer isso, porque agradeça a Nossa Senhora que ela lhe sarou. Foi as palavras deste médico, que ela lhe sarou. Agradeça a Nossa Senhora, porque se eu fazer a sua cirurgia, eu vou estar simplesmente comendo o seu dinheiro. Porque você não vai mais precisar fazer cirurgia. Nossa Senhora lhe sarou. Irmãos, naquele momento que ele disse essas palavras, eu falei, foi Jesus que fez a cirurgia. Foi Jesus que o curou. Aleluia. Irmãos, chega, eu estou me arrepiando. Você não sabe como foi aquele momento dentro daquela sala. Você não sabe, meu esposo, naquele momento ali, ele se emocionou, eu me emocionei. E aquele médico ali, né, batendo na tecla que foi Nossa Senhora, e eu, né, e eu ali eu não quis debater com ele, eu respeitei a fé dele, porque nós temos que respeitar a fé dos nossos irmãos. Mas naquele momento que ele dizia Nossa Senhora, eu dizia não, foi Deus, foi Jesus. Eu respeito Nossa Senhora, é a mãe de Jesus, mas é Jesus que opera, mas é Jesus que faz o milagre. Aí eu falei, doutor, o médico tal, quando ele olhou para esse exame, ele disse que o meu esposo passaria 8 meses sem andar. O valor da cirurgia era 7.000 reais. E nós não tínhamos dinheiro para pagar. E naquele momento que ele disse que além de pagar os 7.000, que meu esposo passaria 8 meses sem tocar o pé no chão. No impacto das palavras dele, eu olhei para aquele médico e falei, está repreendido. Ele olhou para mim e disse, não está repreendido, está dito. Agora, doutor, eu poderia levar esse exame aqui e mostrar a este médico para ele ver, aleluia, que o único que não muda, que é imutável,
é o Senhor, aleluia, que o Senhor, ele confunde a medicina, que o Senhor tem poder de operar o sobrenatural, aleluia. E naquele momento, aquele médico, né, regozijado assim, através da nossa alegria, através do que nós estávamos vivendo naquele momento, ele falou assim, simplesmente, você vai precisar usar uma bota. E ele nos passou a bota. Deus providenciou aquela bota. Meu esposo conseguiu aquela bota. E aquele médico disse assim, olha, eu não sei ao certo quando você vai andar, mas daqui a 3 meses você volta. Você vai ficar voltando para a gente estar observando. Irmãos, o que o médico disse que passaria 8 meses sem andar, meu esposo não precisou fazer a cirurgia. Em 3 meses, meu esposo começou a andar. Aleluia. Quando ele voltou para fazer aquele novo exame para olhar, com 3 meses, o médico disse assim, você não precisa mais usar. Aleluia. Aonde o médico disse que precisava da cirurgia. E mesmo com a cirurgia passaria 8 meses para andar. Meu esposo não fez a cirurgia. E dentro de 3 meses, meu esposo começou a andar. Porque eu estou falando aqui com vocês. Porque o meu Deus é um Deus que confunde a medicina. O meu Deus é o Deus que faz aquilo que o homem não faz. O meu e o teu Deus é o Deus das causas impossíveis. O meu e o teu Deus é o Deus do sobrenatural. Deixa eu te falar, irmãos. Até hoje, eu nunca fui. Sempre eu nunca esqueço isso. Sempre eu tenho vontade, mas por respeito a uma autoridade. Mas a minha vontade era chegar lá e dizer, doutor, o Senhor não disse que não estava repreendida, estava dito? Olha aqui o que o meu Deus fez. Porque a última palavra não é a do médico, porque a última palavra é a do meu Senhor, é a do nosso Senhor. Irmãos, quando o médico, ele falou essas palavras que meu esposo não precisava passar pelaquela cirurgia, que Maria, ela tinha feito a cirurgia. Quando eu cheguei em casa, as pessoas perguntando, eu falei para uma pessoa que estava caminhando comigo, essa pessoa também era crente, estava caminhando comigo na fé. E quando eu falei o inimigo, ele usa pessoas que estão do nosso lado para nos fazer duvidar, para tirar a nossa confiança, para nos fazer duvidar do que Deus faz. E quando eu cheguei na minha casa, eu contando, alegre, contente, o que Deus tinha feito. E aí aquele homem, ele falou comigo assim, cuidado, viu? Cuidado para esse médico não ter errado. É melhor você ir pelo médico que falou que ele precisava de cirurgia. Vocês não ficam aí. É melhor vocês procurar o médico de feira. É melhor vocês descer para o médico de feira. Por quê? Porque se o médico, 2 médicos disseram que ele precisava da cirurgia, agora este daqui diz que ele não precisa da cirurgia, cuidado, o médico erra. Sabe que o diabo usando a boca daquele homem para trazer uma confusão na minha mente, na nossa mente. Porque a cirurgia estava marcada para na sexta-feira. Aleluia. O inimigo queria que o meu esposo fizesse a cirurgia, trazendo uma confusão na nossa mente. Mas naquele momento Deus foi na nossa vida. Deus nos sustentou na nossa confiança. Deus nos ajudou a confiar nele. E naquele momento eu falei, não, o meu Deus falou. O meu Deus usou a boca daquele homem, sem aquele homem saber de nada. E aquele homem disse que foi Jesus, foi Maria que tinha operado, mas porque ele usou as palavras da fé dele. Mas foi Jesus que operou e é Jesus que vai continuar operando. E eu não vou voltar mais para médico nenhum. E nós não voltamos. E nós ficamos em casa, passamos pelo processo. Dentro de 3 meses, o meu esposo voltou a andar. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não teve sequela, não ficou com sequela. Louvado seja Deus. E hoje eu estou aqui para dizer para você, meu querido irmão e minha amada irmã, louvado seja Deus. Aquilo que o médico disse não está repreendido, está dito. Hoje eu posso te dizer com convicta certeza
É por isso que você assistir os meus vídeos continuamente, você vai ver eu batendo na tecla e dizendo: a última palavra não é a do homem, a última palavra é a do Senhor na minha e na tua vida, porque eu vivi essa experiência e eu vi que a última palavra não é a do homem, é a última palavra para minha vida e para a tua vida é a do Senhor. É a do Senhor, meu querido irmão, minha amada irmã. Seja o que você estiver vivendo hoje, seja o que você estiver passando hoje, Deus, Jesus, ainda opera milagre. Seja o que você estiver passando hoje, o teu problema não é nada nas mãos de Jesus. O teu problema pode estar difícil nas mãos do médico. O teu problema pode ter uma dificuldade na medicina, mas na mão do Deus que eu e você servimos, este problema para Deus não é nada. Este problema para Deus, amado, não é nada. Então descansa o teu coração e confia neste Deus. Aleluia. Pastor, o que a senhora fez para receber este milagre? O que eu fiz? Aleluia. Nós não somos merecedores, mas pela graça o Senhor operou este milagre. E o que eu fiz? Oração, clamou e jejum, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor o tempo todo. E no momento certo Deus se manifestou. Nós passamos pelas dificuldades, sim. Passamos pelo médico por várias vezes, sim. Vivemos dias de humilhação, sim. Passamos dias de fome sem comer, sim. Passamos noites sem dormir, passamos. Mas Cristo estava no nosso lado. E no momento certo, Deus, Cristo, manifestou a glória dele nas nossas vidas. Deixa eu te dizer, Jesus, ele vai manifestar a glória dele na tua vida. Porque o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que está contigo agora. Jesus vai manifestar a glória dele. E aquilo que aquilo que o homem, aquilo que a medicina não pode fazer, descansa o teu coração, porque Deus, ele faz por você. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família. E aumenta a tua fé, porque Deus, ele ainda opera milagre.